quem decide se esse paciente vai estar na sua agenda não é você. É quem tá marcando. Antes de dar certo, como era? E qual era a frustração que existia, mas que nos bastidores ninguém via? Era uma correria muito louca, atendendo muitos pacientes por dia. Mesmo tendo um consultório lotado, não via esse dinheiro no final do mês. E a gente sabe que a medicina não é um mar de rosas, né? 30 anos atrás era. Hoje não é. Então não é porque você é médico, não tá garantido, não. Eu fiquei um bom tempo assim, tendo 2 pacientes por semana. Eu não sabia liderar. Eu nem sabia que tinha que liderar a secretária. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendedoc Podcast, esse canal que eu comunico os médicos de verdade com o universo do empreendedorismo. Pois é, e hoje, antes de mais nada, antes de você começar aqui, pega esse QR Code na tela, esse QR Code leva você para nossa comunidade do WhatsApp. Essa comunidade do WhatsApp é para médicos sérios que querem aprender sobre empreendedorismo. Você clica aí, preenche, eu vou te aprovar. E você sendo aprovado, você fazer parte dessa entrega. São 4 vezes na semana entregas no WhatsApp, tá bom? Vamos pro nosso episódio? Hoje é um episódio super especial e diferente. Não só pelo convidado, mas também pela estrutura. Eu estou aqui ao vivo com uma galera, com plateia. Então é um Empreendedoc Podcast com plateia. Diferentaço. Fala um barulho aí, galera, pra ver que tem gente. Senão eles acham que eu tô mentindo. Vocês acham que é mentira? Ah, que coisa fake. Com certeza não tem ninguém lá. É um som de YouTube, né? Com a galera gritando. Mas tem uma galera aqui pra assistir ao vivo. Vou deixar eles fazerem perguntas. E a entrevistada de hoje... É fácil falar, é uma pessoa especial, aquele papo meio velho, né? Mas é de verdade uma pessoa muito querida por mim. Eu tenho um carinho. Ela é amiga. Ela é mentorada da Empreendedoc. Ela tem os valores da Empreendedoc. Ela é leal à Empreendedoc demais. A gente sabe que a gente tem essa relação de lealdade. Eu conheci essa pessoa no universo das mentorias, inclusive. E aí ela me deu a honra de sentar na cadeira de aprendiz comigo. E a gente tem uma história bonita para contar hoje. E eu tenho certeza que ela vai inspirar demais a plateia que tá aqui, que são médicos, e vocês estão ouvindo. Por quê? Porque ela tem uma trajetória de crescimento absurda. Ela conquistou um consultório próspero, sozinha, médica, clínica, o que todo mundo duvida, numa cidade que não é São Paulo. Então essa história vai ser inspiradora. Eu tô aqui com a G. Primeiro, G, obrigado por ter aceitado vindo pra cá, participar desse podcast. A Georgiana, ela é médica endocrinologista, super apaixonada, referência mesmo quando o assunto é lipedema, tá? Todo mundo sabe disso, não precisa esconder. Ela é mãe da Alice, queridíssima, e também é mentora. G, obrigado, viu? Eu que agradeço, tô muito feliz de estar aqui. Tá feliz mesmo? Uhum. Nervosa você não tá, você já passou por situações mais delicadas. Já passei. Tá bom. Bem mais delicadas, com perguntas bem mais difíceis. Com perguntas bem mais complexas. Hoje a gente vai falar do seu dia a dia. Muito bom. Então vai, G, eu vou te colocar em situações delicadas um pouquinho, tentar, tá? Tá. Quero começar, que eu separei a primeira pergunta aqui, depois a gente vai soltar uma conversa fluida. Tá. Como vocês sabem, ela, como eu disse agora, ela construiu um consultório de sucesso e não nasceu de sucesso, né? E hoje ela é referência para todo mundo ali dentro da mentoria. E eu quero saber de você, G, antes de dar certo, como era? E qual era a frustração que existia, mas que nos bastidores ninguém via? Essa é a minha primeira pergunta, que eu escrevi agora no camarim. Como é que era antes de dar certo e que na prática te frustrava e que só as pessoas mais íntimas sabiam? Antes de dar certo, já dava certo, porque eu sempre fui apaixonada pelos meus pacientes. Então, eu sempre gostei de atender. Eu sempre atendi só particular. Eu comecei no particular mesmo devagarzinho, lá na minha cidade, que é Sinop, no Mato Grosso. Então, dava certo. Mas era um certo que me angustiava um pouco, porque era uma correria muito louca. Atendendo muitos pacientes por dia. E mesmo tendo um consultório lotado, não via esse dinheiro no final do mês. E eu não tinha clareza, eu não tinha uma visão naquela época, sabe? Para onde ir. Eu tinha mais medo do que visão. Que hoje já isso acabou.
Então, era assim, dava certo. Só que não era tão entusiasmante, sabe? Entendi. Então, pelo que eu entendi, você tinha já volume de pacientes, não era uma dificuldade isso pra você, mas não sentia no bolso o resultado financeiro. Isso. E nem o prazer, pessoal. É, nem o prazer. Essa coisa da gente ser protagonista é muito bom. Porque o desafio passa a ser uma coisa boa, sabe? Sei. E antes era assim, meu Deus, socorro. Você não tinha repertório para lidar com aquilo, né? Então, o que a gente fala muito, você fala muito na mentoria, né? Sobre a inteligência emocional. Isso eu não tinha para empreender. Eu nem achava que eu empreendia. E você, assim, nesse período… De quanto tempo pra cá você sentiu que… Não, realmente as coisas começaram a mudar. Eu tô mais satisfeita, eu tô tendo mais resultado real. De quanto tempo pra cá você sentiu essa diferença mesmo? Neto, de 3 anos pra cá, as coisas foram mudando. Eu me expus a ambientes de crescimento nesse período. Então, obviamente que isso transformou muita coisa em relação a faturamento no consultório, em melhora na minha entrega, na transformação do paciente, né? Mas, ainda assim, tinha muito medo. E talvez… E eu acho que assim, você começa a se expor a um ambiente de crescimento e tudo isso é uma construção. E não é de um dia para a noite, sabe? Então são 3 anos de construção de uma carreira de maior sucesso. Só que até você transformar sua autoimagem naquilo que você está aprendendo, leva tempo. Legal isso, né? O medo, G, é medo do quê? Medo do fracasso? O que é o medo? Era medo, era muita… Acho que é muita sensação de escassez mesmo, assim. Medo do fracasso, não só um fracasso do que os outros vão ver, porque tem isso, né? Tem. Mas era maior do que isso, era uma sensação de medo de não conseguir prover a vida, entendeu? Sim. De dar errado. E a gente sabe que a medicina não é um mar de rosas, né? Não. Há 30 anos atrás era, hoje não é. Então não é porque você é médico, não tá garantido, não. Com certeza não. As pessoas, antigamente era, hoje em dia é bem diferente disso. E Gê, assim, pra você ensinar quem tá ouvindo e inspirar, o que foi fundamental pra você superar esse medo do fracasso de forma geral, de não prover, de não prosperar? O que foi… eu entendo o que você tá falando, que as coisas começaram a performar melhor quando você, de fato, se apropriou daquilo que você fazia, começou a cobrar compatível com o que você entregava, e perdeu esse medo de não ter, né, dessa escassez. Perdeu o medo da escassez e falou assim, vou me entregar, eu confio no que eu faço, eu sou boa, eu sei entregar, eu posso cobrar mais, eu entendo que eu te conheço, eu sei que é por esse caminho. Mas qual foi o ponto, assim, que falou assim, não, isso aqui foi muito importante pra tirar essa crença, tirar esse medo de mim, e a partir dali as coisas começaram a performar. Porque às vezes o médico, ele acha que tem uma pílula milagrosa, uma fórmula milagrosa, uma bala de prata. E não é assim, lógico, a gente vai falar um pouco sobre isso. Habilidades que precisam ser desenvolvidas. Mas muitas vezes o segredo tá exatamente nesse ponto de você se apropriar. Se apropriar do que você faz, se apropriar da sua grandeza e começar a cobrar e se posicionar de forma compatível com isso, porque daí o universo te enxerga dessa maneira. E aí tudo acontece, a tal da mágica acontece. O que pra você, Gê, foi assim, não, Neto, isso aqui foi uma cura pra mim. Foi meu ponto de cura, me tirou esse medo e eu, dali pra frente, deslanchei, me soltei. Você consegue identificar? Às vezes é mais de um, né? É mais de um. Eu acho que a melhor resposta, assim, que abrangeria tudo, seria ter uma coragem. Uma coragem de investir para estar nesses ambientes. É dar aquele passo de fé mesmo, sabe? Então, eu acho que esse é o grande… Porque se eu não tivesse feito isso, eu nem sei. Eu tô no mesmo lugar, na mesma cidade que eu ia estar, na mesma cidade que eu tô, talvez até na mesma clínica, porém com um resultado totalmente diferente. Então, é coragem de investir em si. Esse é o ponto. Esse é o ponto.
É dar o passo mesmo sem o chão existir. Isso. E investir em si, você entende investir em si, investir em conhecimento, em ambiente. Foi isso que fez a diferença pra você. Principalmente em ambiente e conhecimento. E às vezes a gente olha isso, a gente não consegue enxergar. Eu já passei por isso, ainda passo, né? Todo mundo tem suas crenças limitantes, eu também tenho as minhas. E às vezes a gente não consegue enxergar movimentos como esse como investimento, né? A gente enxerga como custo. E aí você não consegue ver o valor daquilo real que pode transformar a sua vida, né? Putz, mas vai custar tanto isso, quantos plantões eu tenho que dar para pagar isso? E você deixa de investir em si, em algo que vai te colocar num lugar que vai trazer… Porque na verdade, gente, o que faz você procrastinar, eu vou ajudar a G aqui, ela acabou falando de forma indireta, mas eu tenho muita clareza disso. O que faz a pessoa procrastinar, o que faz a pessoa ter medo e não ir para frente, não executar o que tem que ser feito, é muitas vezes uma combinação de coisas. E principalmente 3 coisas. Uma delas é falta de desejo mesmo. Eu vejo muito isso. Uma coisa, eu quero. Outra coisa, não, é muito importante pra mim que o meu consultório dê certo. Talvez não esteja doendo tanto. Exatamente. E quando não tá doendo tanto, é mais difícil de você ter essa consciência de que você precisa disso. Exatamente. É uma dor, tem que ser uma dor verdadeira. Tem que ser uma dor. E aí tem gente que não tem uma dor tão verdadeira, mas que precisa estar aqui. Exato. E aí eu acho que esse é o nosso papel aqui, de mostrar para essas pessoas que tô bem assim, tô satisfeito. Mas, cara… O risco disso é que às vezes a pessoa não tá doendo tanto, mas é muito mais o seu medo de fazer um exercício, um movimento de mudança, pra não encarar o desconforto da mudança. Na verdade, dói. Aí o exercício, pra você saber se dói um pouco ou não, fala assim, se eu continuar tudo igual, daqui 5, 10 anos, eu vou estar feliz comigo mesmo? Eu vou chegar lá satisfeito? Aí você fala assim, puta, realmente tá doendo. Eu aguento, mas tá doendo. Recentemente a gente não deixou eu e a Thaís entrar uma pessoa na mentoria, porque ela falou uma frase que me impactou muito. Eu falei, não, você não tá pronta. E ela queria entrar, ela falou essa frase. Ela falou assim, não, eu odeio trabalhar aqui, eu odeio ir lá no NSS, né? Eu odeio trabalhar aqui, eu odeio fazer isso aqui, mas eu aguento mais 10 anos. Eu falei, caraca, 10 anos não tá doendo tanto. Então uma das coisas para você não procrastinar é ter desejo ardente de transformação. E se você não tem esse desejo, busca ter certeza se você não tem. A segunda coisa, as 2 outras coisas são as coisas que fez a gente perder o medo dela, que é conhecimento. A falta de conhecimento te trava. Então, putz, eu não tenho nenhum conhecimento de empreendedorismo, você não arrisca. Então, investir em conhecimento do que você não tem é valioso. E o ambiente. Porque o ambiente, ele é muito… Só quem vive sabe, né, Nossa. Gê? O poder de impulsionar. É muito poderoso. Show, Gê. Show. Vai além do físico. Ô, Gê, conta pra galera aqui que tá ouvindo ao vivo e tá assistindo no YouTube agora, um pouco da sua história, pra gente conhecer, da história da medicina, como que nasceu a medicina pra você. Conta pra mim, eu quero ouvir. Eu conheço mais ou menos, tá? Mas é pra vocês. Eu não consigo lembrar quando foi a primeira vez que eu desejei ser médica, mas a partir do momento que eu quis… Eu enfrentei tudo para conseguir, né? Então, naquela época não era fácil entrar numa universidade, tanto particular quanto federal, né? Pública. Mas, através da minha persistência, eu consegui, embora até meu pai pediu para que eu desistisse. Sério? Ele falou assim, filho, você não quer mudar? Mas por quê? Porque tava difícil? Porque eu demorei, né? Eu demorei 2 anos e meio pra passar. E seu pai trouxe essa mensagem pra Aí você, meu pai falou, mensagem você perigosa. não tá cansada? Olha que mensagem perigosa pra passar pro seu filho. Nem sabia o que ia virar, né? Sim, mas em cada pessoa que falava pra mim, pra eu mudar, pra eu desistir, eu falava, agora que eu vou pegar isso, que eu vou passar. Mais garra da… Mais garra. E aí, enfim, né? Deu tudo certo. Deu tudo errado, mas a gente faz dar certo, né? E aí, eu fiz a faculdade, escolhi endócrino. Você fez faculdade no Mato Grosso? Em São Paulo, em Ribeirão Preto. Você fez em Ribeirão? Fiz em Ribeirão. Uhum. Daí eu fiz a residência de clínica em São José do Rio Preto e a residência de endócrino aqui em São Paulo. Show de bola. E voltei pra minha cidade depois da prova de título, que foi no ano seguinte. Eu queria chegar em Sinop respaldada, né? Com tudo, assim. Tipo… Foi formação completa. Formação completa. E você chegou… Você trabalhava aqui em São Paulo enquanto fazia formação? Chegou a dar plantão? Você passou por isso? Endócrino odeia plantão, né? Nossa. Endócrino faz endócrino porque não gosta de plantão, né?
Tem alguma emergência endócrina? Só cetoacidose diabética. É. Nossa, era Endócrino terrível. odeia emergência, né? Mas você deu plantão? Dei plantão, eu dava um plantão por semana e trabalhava, depois que eu terminei a residência, eu trabalhava nessas clínicas que você atende por um monte de convênio e ganha R$35 por paciente. Boa, é bom passar por essa fase da casca. Enquanto eu estava estudando para a prova de título, eu fiquei em alguns períodos trabalhando, mas não todos, só para me manter. Com a intenção era passar na prova mesmo. Aí fiz isso e depois que eu passei, eu fui embora para minha cidade. E aí chegou na sua cidade, você tinha uma estrutura preparada? Como é que foi? Não, meus pais não são da área da saúde. Mas eu fui atender no consultório de uma cardiologista. Eu atendia meio período e dar plantão. Então eu dei 6 anos de plantão. E em dezembro… Sabe por que eu desisti? Por causa do Joel. Do plantão? Aham. Porque era um pouquinho antes da pandemia, eles já tinham começado com as lives de madrugadinha, né? E a história de não tem plano B. E aí, aquele negócio, não tem plano B, não tem plano B. Tá. E aí, eu medrosa, né? Eu não tinha ainda virado a chave. Aí ninguém me apoiava pra sair do plantão, né? Sim. Minha família. Tipo assim, ninguém me bancava. Ó, pode ir que a gente… E dá aquele dinheiro inicial que não é comum pra quem acaba de se formar, né? Que dá aquele dinheiro que é diferente. E aí você fica naquela mentalidade mais de escassez, não empreendedora, assim. Esse plantão me dá tanto. Com isso aqui eu resolvo as coisas básicas. Então eu não vou parar, porque pelo menos eu vou ter meu plantão. Faz a conta pro plantão, né? Essa pizza aqui são quantos plantões? Então o plantão, querendo ou não, te traz uma segurança de que você vai sobreviver, né? Mas você não cresce. E aí… Essa história de não ter o plano B, em dezembro de 2019, eu saí dos plantões. Em fevereiro, pandemia. Pra endócrino. Que já não pode atender, não vai entubar ninguém. Que não né? Vai cuidar de ninguém com insuficiência respiratória. Obrigada, Joel J. E aí eu parei nessa época. Só que eu já tava no consultório, né? Óbvio. Já tinha começado o consultório. Já, tudo ao mesmo tempo ali. E aí o consultório cresceu, né? Porque eu tive mais horários e tudo. Você começou cobrando quanto a consulta, Gi? Você lembra? Nossa senhora, não lembro. A gente tá em o quê? 2020, mais ou menos? Não, 2014. 2014? Que eu comecei, que eu voltei pra Sinop. Tá. Você começou junto com o plantão, o consultório, então? Junto com o plantão. Na pandemia, você desistiu do plantão? Desisti do plantão. E você não lembra quanto custava a sua consulta no começo? Não lembro, mas era alguma coisa em torno de R$200 a R$250. Começou assim. baixinho pra… Mas aí, eu fiquei um bom tempo, assim, tendo 2 pacientes por semana. Eu não sabia que existia prospecção ativa e passiva. Não conhecia o olho de leoa? Não conhecia. Eu não sabia liderar. Eu nem sabia que tinha que liderar a secretária. Sim, não sabe nada. Olha… Eu fico olhando pra trás e falo, gente… Se eu tivesse começado a mentoria naquela época… Dá um sentimento meio ruim. Dá um sentimento… Não é bom nem ficar levando pra esse lado. Não, que dá aquele sentimento meio ruim. Fala, caraca, quanto tempo? 2012. Perdido. Mas eu acho que faz parte, Faz parte, a gente cresce na dor também. E você, lógico, nesse período de lá pra cá, você se desenvolveu em empreendedorismo, nitidamente, a gente sabe, investiu nisso. Mas, Gi, pra ajudar também, acho que a gente tem um projeto aqui de ajudar as pessoas que estão ouvindo. Quais são os pontos de empreendedorismo, as habilidades empreendedoras que você fala assim, puxa, pro meu consultório, isso mudou completamente a minha realidade. Se eu falasse pra alguém, pra G, lá de 2012, fala assim, desenvolve essa e essa habilidade, porque isso vai mudar muito mais rapidamente seu jogo. Quais foram? Liderança. E foi a última que eu consegui. Foi a última que você conseguiu desenvolver. E faz pouco tempo, tá? Boa. É difícil liderar. E tem que alimentar continuamente, né? Não é que a gente desenvolve e tá pronto, né? Não. Não dá pra desistir. Então, assim, liderança é algo, assim, muito poderoso. Porque quem decide se esse paciente vai estar na sua agenda não é você. É quem tá marcando. Olha, essa frase é poderosa. Pega o corte, ó. Pega esse corte aí, ô produção. Quem decide quem vai estar na sua agenda não é você. É quem tá sentado ali marcando. E depois, se eu começar a falar, já não posso continuar, né? Vai ficar 3 horas aqui. Às vezes a pessoa que tá marcando pra você tá sentada numa cadeira dura,
num computador que não funciona, um celular que não é um iPhone, que você clica, o aparece o Z e o F junto. E você não dá esse valor devido, porque aquilo ali muda completamente o resultado. Eu tenho casos dentro da Empreendedoc que, assim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas, assim, mudou da água pro vinho o resultado da médica, assim, de faturamento de 20 para 90 mil por mês. E o ponto-chave crucial foi esse: aumentar a taxa de conversão de secretária. E vocês não olham com o devido cuidado para isso. É muito impactante. Mas é muito... Preço e isso são coisas que mudam muito o resultado. A nota bem grande no caderninho que vocês ganharam aí. Ganhou o caderninho, amor? Caraca, isso aqui tá demais, hein? Vem, ganha presente. A Thaís é assim, gente. A Thaís, ela gosta de dar presente. Preço e secretário. Mas vai lá, Gê. Liderança. Acho que liderança tá junto com cultura. Cultura de empresa. Que mais? Eu acho que você fazer uma entrega mais intencional para aquele paciente. Da consulta que transforma mesmo, Sim. que encanta. Consulta encantadora. A consulta... meio que eu já tinha. Mas não tinha intencionalidade. Mas a liderança transforma. A consulta, obviamente, né? Transforma. E posicionamento. Marca. Marca. Preço. Deixa eu enumerar aqui pra ficar bom. Notar aí. Então ela colocou liderança. Desenvolver habilidades de liderança. E ela falou, você viu? Chegou nesse nível agora de líder e é um desenvolvimento contínuo. Liderança, gente, não é só liderar RH. Não é só liderar a secretária, é conseguir liderar o paciente, né? Você é um líder da saúde do paciente. Então, a liderança é uma habilidade muito importante. Me ajuda aí, Gê. Secretária, né? Entender o valor da secretária capaz. Cultura de empresa. Às vezes as pessoas não têm muito conceito do que é uma cultura de empresa, porque às vezes essa palavra cultura é meio papo de coach de internet, né? Cultura. Isso é muito impactante. Aí, Thaís, a gente tem muita clareza que mudou muito a nossa realidade. Eu certamente colocaria essa palavra, se eu tivesse recebido essa pergunta. Cultura. Cultura da empresa é como a empresa funciona quando você não está presente, como o seu consultório se comporta quando você não está por lá. Essa frase, ela resume bem o que é cultura. Que mais, Gê, que você falou? Cultura. Posicionamento. É a construção de uma marca. A gente falou isso num podcast ontem, Thaís. Eu acho que um posicionamento tanto digital quanto na vida, ali no seu consultório. No offline e em relação ao preço. O preço posiciona demais, né? O preço posiciona. O preço, gente, eu também colocaria. Eu colocaria cultura, preço no meu discurso, se tivesse recebido essa pergunta, Gê. E o preço, primeiro que ele é um transformador de margem absurdo. Tem escala no preço. Às vezes vocês pensam assim, nossa, eu tô afogado no consultório, atendo 30 consultas, não vejo resultado, mas eu queria ter escala, eu queria ter mais liberdade, eu queria ter mais tempo, mais qualidade de vida, Aí você pensa em estratégia de escala que todo mundo lembra. Vou trazer um outro médico para atender, eu vou construir um braço digital. Tudo isso traz escala para o consultório, mas preço dá muita escala. Dá muita escala, porque é o mesmo número de pacientes sendo atendidos, o mesmo esforço ali, para um resultado muito discrepante. Muito discrepante. Esses dias eu vou falar uma frase pesada. A gente tá num podcast de empreendedorismo para médicos, mas médicos de verdade que fazem medicina de verdade. Então, se eu tô falando de vendas, de preço, é sempre entregando o que o paciente precisa. Tá? Deixar isso. Dito isso, para você que chegou agora meio perdido do que é Empreendedoc, esses dias eu vi uma mensagem que fala assim, que o verdadeiro dinheiro, para você ganhar dinheiro, podemos falar assim? Ganhar dinheiro? Tá tudo bem? Com segurança? Entregando medicina séria? Para você ganhar dinheiro, o verdadeiro dinheiro não tá no banco. O dinheiro não tá no banco. O dinheiro tá em resolver problemas. E entenda-se que o dinheiro, o seu melhor dinheiro, está na mão do seu cliente. O seu dinheiro está na mão do seu cliente. Então, trate de conseguir entregar um valor decente para extrair dele isso. É ali que está. É no cliente que está o seu crescimento. Não é no produto seu, na sua cirurgia, em tudo. Então, é ali. Quem tem audiência, quem tem posicionamento, quem sabe cobrar, cresce mais. E o preço, ele de fato te posiciona, e isso é muito simples de entender.
A gente fala isso tanto, né? Tô vendo aqui vários mentorados. A gente fala isso tanto lá dentro. O preço, ele traz posicionamento, gente. Não adianta você achar que é igual. As pessoas te julgam pelo preço. Você pode ser o melhor médico do mundo, mas se sua consulta for R$200, ou se você atende plano de saúde, você se coloca na prateleira de todo mundo que cobra R$200 e que atende plano de saúde, independente do seu resultado. E passa essa percepção de valor para as pessoas. Posso contar um caso real de uma pessoa que está aqui? Os mentorados já ouviram essa história. A Maíra, tá aqui na plateia, levanta a mão, Má. A Maíra, um dia, pediatra, eu precisava de uma ajuda com um filho meu, tenho 3, e o filho do meio precisava passar com um neuropediatra. Por uma questão muito impactante para minha vida. Para nossa vida e para a vida dele. E eu fui buscar referência. Liguei para uma pessoa que eu confio, falei, Maíra, eu não quero um médico, eu quero o melhor. Eu quero o melhor e você me conhece, eu quero um cara humano, um cara tecnicamente competente, um cara acessível. Eu quero o melhor, Maíra. Eu quero quem é o nome, quem você levaria o seu filho. Daí ela falou, marca com essa pessoa. Ela me deu um nome. E eu liguei no consultório. Eu falei assim, quero marcar para o meu filho uma consulta. E aí a pessoa respondeu assim. Eu falei, quanto custa a consulta? Ela falou, R$2.200. Na hora, sabe qual foi a minha sensação? Alívio. Total alívio. Falei, ufa, era isso que eu tava buscando. Porque se ela falar assim, não, qual o plano que você tem? É Bradesco, Sul América ou a 1000? Eu já ia falar, opa, a consulta dele é R$400, R$600. Eu ia ligar pra Maíra e falar, Maíra, você tem certeza que é essa pessoa mesmo? Olha, e eu sou médico, ensino médicos, mentor de médicos, e tô julgando sem ver o resultado. Porque eu sou humano. Eu tenho excelentes centenas de médicos dentro da mentoria que ainda não se apropriaram e que eu sei que são muito top, que eu passaria, que eu daria meu pescoço pra ele abrir com uma faca, que cobra menos de R$1.000 a consulta. Mas eu conheço. Tô lá com ele todo dia, 8 vezes por semana. Agora, esse cara não conhecia. E eu julguei. O preço julgou pra mim. O posicionamento dele. Se ele falasse R$200, R$400, eu atende pelo convênio R$600, eu ia ligar pra Maíra e falar, Maíra, você tem certeza, Maíra? Que esse é o cara mesmo, cara? Tipo, por que ele não subiu o preço dele ainda, se ele é tão bom? E vocês não se apropriam disso. O preço posiciona. Precisa ter essa coragem. Vocês viram a palavra da G aqui, gente? A coragem me transformou. E pra subir preço é coragem. É coragem. É passo de coragem. Não é fácil. Ô G, posso falar um negócio mais pessoal assim? A gente tá entrando no ambiente seguro. A G, ela cresceu. E ela ultrapassou uma das primeiras barreiras que o médico tem. Médico, tô falando aqui médico de consultório, sozinho, sem ecossistema, que é passar dos 6 dígitos dentro do consultório. Existe essa barreira, né? Existe você pré-6 dígitos e você pós-6 dígitos. Assim como subir a sua consulta acima de R$1.000, hoje até vou falar acima de R$1.200, existe uma pessoa pré e pós esse cenário. A partir dos 6 dígitos, as coisas começam a performar muito mais rápido e mais fácil. E a G ultrapassou isso. E não só ultrapassou, como tá consistente nisso. Então, todo mês eu checo com ela. Inclusive, ela mandou pra mim já esse mês, muito antes de acabar o mês, já tinha passado. Ela tá consistente na barreira dos 6 dígitos, agora virou uma realidade. O que mudou da georgiana que faturava menos de R$100.000 por mês no consultório clínica pra G, que fatura mais de R$100.000? O que mudou? Eu não quero saber só... eu sou mais vendedora, eu aprendi a me posicionar, eu aprendi a liderar. Eu quero saber internamente. A pessoa G, o que mudou? O resultado cura. E você vira protagonista. Você decide e as coisas acontecem. E eu acho importante dizer, né? A gente está falando aqui de várias habilidades que o empreendedor tem que ter. Não é porque você tem essas habilidades que você não vai ter momentos de baixa. Momentos difíceis, eles acontecem e vão acontecer, né? Então, viver um desconforto constante. Só que agora, parece que eu tenho repertório para sair da baixa. Então, é mais leve, sabe? Então, eu acho que essa barreira dos 6 dígitos te traz mais... segurança de que você fala, não, tá, bora.
Vamos. Eu sou essa pessoa, eu sei fazer. Eu sei. Você lapida sua autoimagem, mais um pouquinho. É aí você vai confiança. subindo. É a confiança. E aí você consegue passar momentos de baixa. Aí esses momentos passa mais rápido, você consegue ter soluções para sair disso. Então, assim, dá mais autoconfiança e fica mais leve, sabe? Vai embora o medo. É aquilo que eu tava falando, sabe? Você não tem mais medo, né? Então, você sai desse desconforto do medo para um outro desconforto, que é: se vira, minha filha. Tá acontecendo isso? Qual é a estratégia que você vai colocar para sair dessa? É você. Ninguém vai te salvar. Protagonista. Protagonista. E aí você tem a estratégia. Lógico, pode ser que mesmo você fazendo isso, as coisas não deem assim 100% certo. Só que você enfrenta e consegue, acaba melhorando muito. Foi o que aconteceu esse mês. Na primeira semana de fevereiro, eu falei: ai, o que é isso? O que é o carnaval? O que esse país tem? A gente ficou falando muito sobre isso na mentoria, né? Aí eu falei: não, tá repreendido. Sai! E aí, coloquei em ação tudo. E deu tudo certo. Sabe que é uma coisa comum nas pessoas de sucesso, esse comportamento. Eu perguntei pra ela o que ela mudou. E ela tá se tornando uma pessoa de sucesso. E a pessoa de sucesso tem esse comportamento, que é não reclamar. A pessoa de sucesso, ela não reclama, ela não busca culpados. Ela assume o protagonismo dos resultados da sua vida. Anota nesse caderninho de vocês aí, bem grande pra você ler todo dia de manhã. A pessoa de sucesso, ela não reclama, ela não busca culpados. Ela assume o protagonismo dos resultados da sua vida. A primeira semana de fevereiro foi ruim. Olha pra si, o que eu fiz errado, o que eu posso melhorar, pra onde que a gente vai. Não tem mimimi. Não tem mimimi. A pessoa de sucesso, ela é protagonista. Não tem uma fórmula de sucesso, gente. Eu já li todas as biografias, eu já fiz essa pesquisa, quase que uma pesquisa científica, Alain. Falei: cara, não é possível que essas pessoas tenham sucesso, deve ter alguma coisinha. E eu não achei essa coisinha. É um conjunto de coisas. E são repetidas. E uma delas é exatamente essa. São pessoas protagonistas, que não reclamam da vida e que fazem acontecer. Faz o que tem que ser feito. Ninguém vai fazer nada por você. Diretamente. Esquece. Você tem que ser protagonista. Ninguém. Espetáculo, hein? Espetáculo. G, antes de eu queria que a plateia perguntasse uma pergunta pra G, tá? Mas antes de abrir pra vocês estão gostando? Sim. Massa, né? Maravilhosa essa mulher, né? Ô G, conta um pouco da nossa história. Neto e G, Neto, Thaís e G. Como é que você me conheceu? Assim, a gente se conheceu numa posição de mentorado, né? Mesma cadeira, lado a lado, aprendendo dentro de uma mentoria. E como você me conheceu? Por que? Vou colocar algumas perguntas em uma, tá? Como você me conheceu? Por que você decidiu sair da cadeira de amiga, colega, para aprendiz? Mentorada, vamos colocar assim. E a terceira pergunta é: o que mudou na sua vida depois do Empreendedoc? Como a gente se conheceu primeiro, né? Eu conheci o Neto e a Thaís na mentoria do Joel J. Teve um jantar para inaugurar lá a mentoria. Eu vim para São Paulo junto com uma amiga, com a Raíra. Verdade, não lembrava disso, olha isso. Foi, e eu fiquei num Airbnb do lado da casa deles. Do lado assim, gente, do lado assim, tipo 100 metros. Só que eu não prédio ao lado. Nem isso. Só que a gente nem sabia da existência Nem um do se outro. conhecia. E eu não sei como que a Raíra entrou em contato com vocês, acho que no grupo. Eu vi. E você viu a foto do prédio que a gente tava. Ela viu foto do... eu vou falar que o seu som não tá saindo. A Thaís viu a foto do prédio que elas postaram. Deveria ter formado um grupo, eu acho, né? Das pessoas que iriam no primeiro jantar da mentoria. A Thaís reconheceu pelo prédio e mandou: vocês estão do lado, não querem ir junto de carona? Olha isso, Aí o Neto e a Thaís, gente, que chique, buscaram a gente pra ir. Deu uma carona. E aí a gente se conheceu nesse jantar. E depois a gente nutriu essa amizade, né? Esse tempo todo lá da mentoria do Joel. E viramos amigos mesmo, de verdade. E aí, quando eu tive a certeza que vocês eram amigos de verdade... eu não posso chorar. Foi quando eu tava lá no palco com o Joel, no Hot City. E vocês estavam filmando, acho que a Thaís estava com o celular. E era uma pergunta, que eu não lembro que pergunta que ele fez. E aí, eu tava dando aquela pausa pra responder. Aí a Thaís falou pra você, assim...
Vai, G, você consegue, vai, G. Ah, você ouviu ela Na filmagem. Que lindo. Torcendo mesmo. Torcendo, sabe? E aí, a segunda pergunta… Aí quando você decidiu, a gente se conheceu nesse cenário de amigos, né? De estar no mesmo ambiente, na mesma cadeira. Quando você decidiu e por que você decidiu, falou, não, eu quero sentar com o Neto agora na cadeira de aprendiz, de mentorada. Por que você decidiu você fazer parte disso? Foi no momento de baixa que eu te mandei uma mensagem, socorro. E eu falei, Neto, não sei o que está acontecendo. Isso nunca aconteceu no consultório. Era abril do ano passado. E aí você falou, vem para São Paulo no evento. E aí eu vim e aí eu entrei. Eu fiz o Pix de compromisso. Aí no evento, aí você foi pro palco no evento. Eu fui pro palco. Quem quer fazer o hot seat no palco? Eu. De novo. A pessoa mais tímida da sala, da escola, mas olha a decisão, entendeu? Olha a decisão de ser protagonista. Talvez se não tivesse subido no palco, não teria feito o Pix e não teria acontecido. Credo. Tipo, Deus o livre se eu não tivesse entrado. Aí a terceira pergunta, né? E como é que aconteceu de verdade, assim, falando de coração, e não é pra puxar o saco ou pra… Não tô perguntando isso pra trazer corte pra Empreendedoc, não. De verdade, o que a Empreendedoc mudou na sua vida pessoal e como médica? De abril pra cá. Vocês conseguiram sedimentar o que eu ainda não tinha entendido que eu precisava. Que eu acho que essa questão do protagonismo mesmo, sabe? A história do aproprie da sua grandeza ajudou. E todo o aprendizado que você ensina a gente nas aulas, né? Mas é mais sutil que isso, assim. Vai além, sabe? Então, o ambiente da Empreendedoc é muito poderoso. É o movimento da Empreendedoc, né? Então, assim, se você entrar na Empreendedoc, daqui uma semana você vai ter algum resultado espetacular. Não importa o que você fizer. É algo que vem além, assim, sabe? Tem uma coisa a mais. Tem uma coisa a mais. E muitas vezes não dá pra explicar. Porque eu venho de mentorias há 3 anos. É legal ouvir isso, porque ela fez mentorias grandes, Grandes. Né? Qual que é a diferença? Neto, você… Olha, cada um você enxerga. Cada um na sua individualidade, sabe? Você… Pra gente que tá lá dentro, você sabe, cara, se eu precisar de qualquer coisa, eu tenho aqui dentro. Tanto em relação ao seu crescimento profissional quanto pessoal. E isso ninguém te dá. Sabe? Assim, de uma forma genuína e que não é forçada. Porque é de vocês, entende? E, nossa, assim, meus mentores, assim, sou imensamente grata a todo mundo, sabe? Que eu já fiz mentorias. Claro. E, assim, não quero que pareça que os outros não eram bons. Tem maravilhosos, mas, assim, lá dentro tem tudo que você precisa. Sabe? E isso acabou me ajudando a ser protagonista mesmo de tudo. Espetáculo, obrigado, Gê. Vamos abrir para perguntas aqui da galera antes que a gente encerre aqui. Alguém quer fazer uma pergunta pra Gê? Eu vou ouvir a pergunta de vocês e vou repetir, tá? Pra poder aparecer, obviamente, nas câmeras, nos vídeos, no podcast. Fala o nome, especialidade, cidade e a pergunta. E eu vou trazer pra Gê. Nossa senhora, gente! Uhul! Só um minutinho. Eu sei que ela é top, que ela é famosa, mas… Fala, tem microfone? É isso? Pode falar, produção. Aqui é na raça mesmo. Tem essa frescura, não. O que tá acontecendo? Vai dar microfone, vai pôr microfone nas pessoas, é isso? Isso, pra captar na gravação. Captar a gravação. Então eu não preciso me preocupar em repetir a pergunta? Não. É a vida como ela é. Então vai, fala nome, especialidade, cidade e o que você quer saber da Gê, assim, mas pô… Bota uma pergunta polêmica, entendeu? Pra poder dar corte. Eu sou Patrícia, endocrinologista também, sou aqui de São Paulo. E eu tenho o prazer de conhecer a Gê muito antes de tudo isso. Eu fiz uma das outras mentorias com ela. Né? E a Gê foi uma das pessoas que mais
me fez acreditar que dava certo. Porque antes, ela já começou a outra mentoria que a gente fez juntas, Um Passo Além de Mim. E foi ela que me falou que dava para ganhar dinheiro, sim, fazendo consultório direito. Que eu achava que não dava, que eu era clínica, meu marido é ortopedista, então quem ganha dinheiro é ele, né? E eu só fazia meu consultorinho ali. E ela falou, não. E a gente começou ali no foco de 80 mil. E ela falou, não, eu vou ganhar 80 mil até o final do ano. Eu falei, imagina. Aí falei pro meu marido, ele, vai nada. E ela me fez acreditar nisso. E aí eu cheguei, mas ainda não cheguei no seu ponto, já. Então, aí o Neto me convidou para vir, falou, Georgiana vai estar lá. Eu falei, tá bom, vamos lá. Ouvir o que a Georgiana tem para falar, porque sempre tem alguma coisa. Não tenho nenhuma pergunta para fazer, mas só para falar que a Georgiana foi que mudou mais a minha vida do que qualquer outra mentora. Uau! Gente, saiu esse som? Saiu esse som na gravação aí? Saiu bem? Quer que eu traduza? Saiu bem? Saiu? Que espetáculo! Isso não foi uma pergunta, foi um depoimento, mas super valeu, Paty. Você vê como vocês... Engraçado que a gente falou isso de manhã, né, amor? A gente tava fazendo o nosso devocional de manhã, eu e a Thaís, e a gente teve um depoimento ontem muito valioso na Empreendedoc. Não um depoimento, mas eu descobri ontem. As pessoas não sabem que eu descobri, mas eu descobri. Não vou dar spoiler, amor, eu sei. Ela fez assim, tipo, eu descobri ontem, não vou contar nem a história, mas eu descobri ontem na Empreendedoc, da Empreendedoc, que algumas pessoas têm ajudado muitos os outros lá dentro. E tomar agora cuidado pra eu não chorar. E aí a gente descobriu isso anonimamente, assim. A pessoa escapou e me contou. Porque essa é a ajuda mais valiosa. É o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. E a gente entendeu, eu e a Thaís, isso, que a gente construiu um ecossistema, um ambiente, é o que a gente falou, a Empreendedoc tem tudo. A gente construiu um ecossistema, um ambiente onde as pessoas entendem os nossos valores e já entenderam que a gente cresceu e que cada vez fica, né, maior e mais legal. E elas abraçam essa cultura e nos bastidores, sem me pedir, sem fazer pra me agradar, sem fazer pra puxar o saco, sem pra fazer pra parecer mais do que outros mentorados, estão ajudando muito uma pessoa. E a gente descobriu isso e foi muito emocionante, entendeu? Porque quando você cresce, você vira luz para outras pessoas. Então o fato de eu ter de alguma forma ajudado a G inspirou outra pessoa, que é a Paty, que deu esse depoimento agora. E fez a Paty falar que a G foi a melhor mentora que ela teve sem ela ter sido intencional com isso. E isso é a razão de tudo, gente. É espalhar o bem, entendeu? Propagar o bem. Espetáculo. Posso complementar? Por favor. Obrigada. Não esperava ouvir isso. E eu acho que o que a Paty falou é algo muito importante, assim. Às vezes, a gente consegue ajudar as pessoas fazendo elas acreditarem em si. Talvez é só isso que a pessoa precisa, sabe? Sim. Isso, e aí, porque assim, se ela não acredita, ela não vai executar tudo que você coloca de conteúdo ali. Ela precisa acreditar que é possível e que ela consegue, que ela também é merecedora desse resultado. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? Vai além do que você ensinar prospecção passiva. Exato. Você tem que mostrar para aquela pessoa que é possível, que ela consegue, que ela é capaz disso, sim. E isso transforma. E assim, isso transforma... Agora eu quero chorar. Isso não transforma só o seu consultório. Isso transforma a vida da pessoa. Transforma a história da família dessa pessoa. Transforma a próxima geração. Porque uma mãe que sabe o seu poder... Essa filha vai saber o dela, sabe? Então, é muito poderoso e especial, assim, o que a gente tá fazendo, sabe? O que vocês estão fazendo. Vocês também. Que espetáculo. Vamos dar uma salva de palma. Sabe o que é, gente? Às vezes a gente acha que tudo é conhecimento, tudo é empreendedorismo, tudo é vendas. E sim, é importante essas habilidades. E quando você vai falar o contrário, eu tenho bastante cuidado para falar o contrário. Para falar sobre isso, para falar sobre mentalidade, sobre apropriar-se da sua grandeza. Por quê? Porque os ouvidos descrentes, os ouvidos de quem tá fora desse ambiente, acham que isso é papo de picaretagem. Acha que esse negócio de mentalidade é papo de coach de internet.
E só quem vive isso no dia a dia sente o poder disso. Porque você se permite, lógico, com as ferramentas certas. Lógico que tem ferramentas técnicas ali. Mas sem isso, as coisas não caminham. É o apropriar-se da sua grandeza, que a gente tanto batalha lá dentro. É incrível o poder da transformação disso. E eu posso contar uma história? Pode, claro. Você já dominou aqui mesmo? Vamos trocar o Empreendedor Podcast para Georgiana Podcast. Eu acho que a gente tá falando aqui de faturamento, né? Que é o foco, o resultado do final do mês. É o faturamento. Só que, gente, é o que o Neto tá falando, assim. É só um número no final. Eu lembro o primeiro mês que eu fiz um faturamento que era a meta vertiginosa, que eu achei que era impossível. E eu nem tava achando que eu ia conseguir de verdade, mas eu fiz aquela meta. E aí, foi numa quinta-feira, o final do mês. Aí eu saí do consultório, feliz, óbvio, né? Falei, o que é isso? O que tá acontecendo? O que eu fiz? O que aconteceu nesse consultório? Que esse dinheiro todo? E aí, eu saí, beleza, fiz essa grana e fui embora. E aí, saiu minha filha, né? E naquele dia ela tava na casa do pai. E aí eu falei, cara, com que eu vou comemorar? Aí eu falei com a Thaís. Eu falei, Thaís, aconteceu isso, isso e isso. E aí isso foi uma lição muito valiosa. Que eu queria passar para vocês. Que, gente, o bom de tudo não é o faturamento. É a jornada. E a jornada na Empreendedoc é muito boa. Então, assim, você aprender. E aí você executar. E aí você comemora com a secretária. Aí o paciente é transformado. E aquela mulher que não andava direito, agora anda, sobe a escada. Gente, é a jornada que é maravilhosa. Não é a meta. Porque a hora que chega na meta, é um número. Sabe? E aí não muda a sua vida aquela meta. Tipo, alcancei. O que mudou? O que eu vou comprar alguma coisa? Não. É a sua vida que importa, sabe? E aí você ter mais sabedoria de viver cada dia mesmo em busca da meta. Tá aqui essa meta aqui que eu acho que é impossível. Aí, ó, pulseirinha. A próxima. Eu ia até perguntar, mas não vou deixar você falar sobre isso. Vai ficar pro próximo. Eu vi ela no seu Então, braço assim, aí. eu tô correndo atrás dela. Só que eu já sei que não é ela que vai me trazer o que Esquece, eu quero. Não é, ela, não é a meta. A felicidade não tá aí. A felicidade tá no degrau que você vai subindo da meta, não é a chegada, sabe? E aí isso me fez olhar para dentro de novo e entendendo o que na minha vida eu preciso mudar para a jornada continuar sendo boa e melhor, sabe? Para não chegar na meta e chorar de tristeza igual eu tive que fez com a Thaís. Não. Que bom que você tá junto comigo, amor, também nessa. E quanta sabedoria na fala da Gê, né? Ela falou duas coisas muito sábias aqui, né? Uma é essa, o resultado, o sucesso, ele não tem um teto, entendeu? Acredita em mim, de alguém que vivenciou na medicina, cresceu muito como médico e como empresário eu cresci muito, gente, assim, nem como podia imaginar que ia acontecer tudo isso que tá acontecendo na nossa vida. Só que não tem um teto. Não tem um limite. Qual que é o próximo limite? Sempre tem um próximo passo. Gente, sempre tem um próximo passo. Hoje estamos fazendo um podcast para 20 pessoas. Eu posso querer fazer um podcast no Allianz Parque com 30 mil pessoas. Qual que é o teto? Qual que é o limite? E se você linka a sua felicidade a esse resultado, você nunca vai atingir. Então, o grande segredo também é viver o dia a dia, a transformação, as conquistas. Porque a felicidade está aí. 99% da sua felicidade é o dia a dia. Entendeu? O resultado é 1%. O bom de você ter uma visão, né? Grandiosa, uma meta grandiosa, é o entusiasmo que isso te gera na vida. É isso, é o dia a dia. É o dia a dia. Não é você chegar lá só. Porque você vai chegar lá, você vai ter outra. É importante você ter a meta grandiosa, audaciosa, ambiciosa, que a gente coloca na pulseirinha da Empreendedoc, mas não pode linkar a sua felicidade àquilo. Porque a hora que você sobe no pódio, recebe a medalha, toca o hino, são 3 minutos. 3 minutos. A medalha, o pódio, o hino são 3 minutos. E todos os anos para chegar lá, se foram infelizes? Não pode ser. A meta tem que te trazer felicidade e conquista no dia a dia. Espetáculo. E outra coisa sábia que você trouxe, que eu não posso deixar de completar, que senão a Thaís vai brigar comigo,
Ela citou aqui, vocês viram bem, o poder de você mudar a sua mentalidade, o poder de você prosperar, não é só sobre você. Não, é aquela famosa frase, né, do Joel, quando você ganha, quem ganha com você? Quem ganha junto? E a G, o fato de ela ter construído essa jornada e prosperado e mudado essas crenças que ela tinha, a mentalidade, que fizeram ela crescer no consultório, mas ela trouxe para a filha. Ela não passou esse bastão de escassez. Ela não passou o bastão de que mulher não pode crescer e prosperar sozinha. Ela não passou o bastão que você não pode cobrar pelo seu resultado. Ela não só fez para ela, como ela não passou esse bastão para frente. Não deixou esse legado pro outro. Qual que é o poder disso? Não repetir, né? As gerações. Nossos filhos vão repetir. A gente é reflexo do que a gente aprendeu. A gente dá porque a gente tem de melhor. Que bom que a gente melhora para dar melhores coisas para as pessoas que estão ao nosso redor. Filhos, marido. Certo? Gente, o espetáculo. Será que eu abro pra outra pergunta, amor? Mais uma? Gente, ela manda, eu tenho que obedecer. Camila. É Camila? Tô com uma luz bem ruim pra enxergar. Camilinha? Vai, Camila. É depoimento também, Camila? Não, é pergunta genuína mesmo, de verdade. Eu sou Camila, sou cardio de Campinas. Gê, você falou de 3 coisas importantes: de liderança, de entrega e de marca. E aí você falou que a sua entrega já era uma entrega muito boa, mas não era uma entrega intencional. Qual foi essa mudança aí? Qual é essa diferença? Espetáculo, pergunta. Pergunta Boa. prática, boa. Boa. Boa, Camila. Eu falo que a minha entrega já era boa no sentido de que eu realmente estava olhando para aquela pessoa que estava na minha frente e com a intenção de ajudá-la, de mudar a vida dela. E aí eu acho que cada um de nós tem um jeitinho. E aí esse meu jeito lá no consultório é uma coisa que os pacientes acabam vindo para mim porque gostam de mim, assim. Eu não sei explicar, assim. Eu acho que eu sei ouvir, sabe? Escutativa, Eu né? sempre soube ouvir. Então, isso não tem preço, né? Então, sempre foi boa. Mas era mais correria e não tinha uma metodologia na entrega, sabe? E aí, a gente aprende, né? Você aprende. A conexão que você já faz, ela fica mais intencional. Você lapida a sua parte técnica para você entregar melhor. Você lapida a entrega dos programas de acompanhamento. A gestão dessa entrega entre as consultas. Então, isso é um aprendizado contínuo e melhoria contínua que a gente faz. Espetáculo. E às vezes não tá tão bom. Não tá, eu não acho que esteja mesmo. Mas tá melhor do que era, sabe? Então, nesse sentido que eu falo. Nossa, Gê, que pergunta boa, Camila. Que resposta espetacular. Porque eu ouço muito dos médicos, sabe? Neto, mas minha consulta já é muito boa. Neto, eu já sou disponível para meus pacientes. Como eu consigo precificar isso maior, né? Eles não querem chegar lá e ganhar uma receita médica com tantos remédios. Eles querem sair de lá e falar assim: nossa, já tô me sentindo melhor. Encantado. Chegar né? na secretária e falar: adorei. Você vai mudando um pouquinho da vida daquela pessoa, sabe? Além, lógico, do remédio que ela vai tomar. E além de você continuar sendo você, Camila, continuar sendo a médica disponível, além de você continuar se interessando genuinamente pelo outro, é você botar intencionalidade no método, no caminho. Então a gente ensina lá, como é que são as estratégias de conexão? Tem um método. Quais são as estratégias de follow-up, de pós-consulta? Tem um método. Quais são as estratégias para você conseguir entregar uma consulta diferente, um programa de acompanhamento? Tem um método. Então é a mesma médica, com os mesmos interesses, com o mesmo conhecimento em endocrinologia, muito próximo, né? A gente evolui, logicamente, mas muito próximo do que a gente sai da residência. Mas quando você bota metodologia, é o famoso... Sabe o que é isso, Camila? É o famoso juntar a paixão do servir com o profissionalismo. As pessoas acham, o médico acha que isso são lados opostos da medicina. Ou você tem servidão, ou você profissionaliza a sua gestão, o seu consultório. E não são. É a mesma, a gente está falando de lados opostos, mas da mesma moeda. Quando você junta a paixão pela medicina, a servidão, com profissionalismo, metodologia, gestão, é a moeda perfeita. E aí está a intencionalidade, não é interesseiro, mas é intencional nas ações, sim.
A hora que você tem escutativa, a hora que você faz perguntas abertas, você tá se interessando pelo paciente, você tá entregando uma melhor versão de você mesmo. Mas você tem intencionalidade porque você aprendeu lá no Empreendedoc que por trás disso vai abrir as dores do paciente, você vai conseguir acessar um nível de conexão que você não acessaria. Ele vai comprar melhor a sua cirurgia, mais facilmente a sua cirurgia, se você confia que o que ele precisa é o que você tem para dar. Então é botar profissionalismo, gestão na servidão. Que espetáculo. Sem brincadeira, um dos melhores Empreendedoc podcasts gravados até aqui. Eu estou amando isso aqui. A Paty quer perguntar? Então vai, Paty. Manda, Paty. Você também manda, né, Paty? Vai, Paty. Eu sou Patrícia, cardiologista de São Paulo, e na verdade não é uma pergunta. É que naquele evento que a G veio, há menos de um ano atrás, eu estava do lado dela. Aí ela foi pro palco, né, chorou, se expôs, contou toda a história dela. E aí eu te parabenizo pela força, né, como ela se reergueu, uma fênix, na verdade, que eu falei, que barra que ela passa, né, porque ela contou tudo da vida dela. Então, menos de um ano depois, acontecendo tudo isso, Obrigada. parece mentira, né? Então, parabéns. Obrigada. E tem uma... Ela tava do seu lado. E olha o que se transformou, né, aquele dia. Olha o que deu aquele dia. Olha o poder que ela tá hoje. Ela tá poderosa. Vocês estão sentindo uma mulher poderosa? Segura, firme. Lógico que ela tem os altos e baixos. Ela tem os momentos no travesseiro dela. Mas ela poderosa, tá firme. E engraçado, Paty, que nesse dia aconteceu uma coisa que eu me lembro bem. A G fez uma pergunta pra mim. Olha o poder que a Empreendedoc tem isso, né? A Thaís tem isso, né? Você lembra disso? Quem tava lá? A G fez uma pergunta bem técnica pra mim. De como seguir a vida, levando o braço educacional que ela queria construir, mais o consultório. E aí, naquele momento, desceu o Neto, mentor, chinelada. E pá, que produtividade, vem investir nisso, a gente vai fazer aqui, você tem que conseguir tocar 2 negócios, não tem plano B. Sabe, o Neto Joel J. Joel J As pessoas me chamam Joel J da medicina, não sei o que e tal, porque eu me identifico muito com ele. Obrigado, Joel, sou fã. E, cara, aí a Thaís parou. Vocês lembram disso? Quem tava lá? A Thaís subiu no palco, levantou, tirou o microfone da mão, mas não é só isso. Ela é mãe, ela é médica, não sei o quê, uma filha, não sei o quê, também tem que ter esse olhar, tem que se acolher, tal. Da Thaís eu fiquei assim, ó. Tipo, não me contradiz, mas assim, graças a Deus é um complemento maravilhoso que a gente tem lá, esse olhar também, que é necessário, né? E aí a gente acolheu a G naquele momento. Graças a Deus ela fez um belo de um pix aquele dia pra mim. E aí aconteceu isso aí, ó. Maravilha. E eu acho que uma coisa importante para falar também é sobre a importância de você ser o paciente número 1. Dentro de toda essa jornada, né? Se você não se colocar no centro e cuidar tanto da sua saúde física, mental, autoconhecimento, inteligência emocional, você não consegue fazer nada. Você não consegue entregar a melhor consulta para o paciente, porque você não está bem. Você só entrega uma consulta boa se você estiver bem. Senão, é muito esforço. E o paciente não vai sentir aquela conexão. Então, se você não olhar para você como prioridade e se cuidar em todos os setores da vida, espiritual, tudo, você não consegue empreender e crescer. Espetáculo. Autocuidado primeiro. Amor, você quer falar alguma coisa? Tá assim me chamando? Sério? Mais uma? Tem 1 hora de podcast, hein, amor? Vamos descobrir. O Gabriel... Vai, então vai. Adna, querida. Se apresenta e pergunta. Me chamo Adna Andrade, sou mentora em vendas. Para mim é um prazerzaço estar aqui nesse ambiente, porque eu aprendo muito com você, Neto. Então eu não poderia deixar de ser grata e honrar a sua vida. Mas sem sombra de dúvidas, a Empreendedoc não faria diferença se não tivesse Thaís e se não tivesse mulheres tão admiradoras como a Georgiana. Eu jamais deixaria de deixar em branco de estar presente aqui. E Gê, conhecendo toda a sua história, acompanhando um pouquinho, eu sei dos desafios do ser humano de lidar com as emoções. Porque tem a questão do julgamento, claro, tem a questão do medo do que as pessoas vão falar, principalmente dentro da área da saúde, mas também tem os nossos medos, tem a nossa cabeça. Às vezes a sensação que dá é que sou eu contra eu mesma. E aí eu queria que, de forma prática, no como, se você pudesse me aconselhar, Adna, eu vou te direcionar para 3 passos que você vai fazer a partir de hoje para você conseguir lidar melhor com a sua cabecinha de gente doida e com as suas emoções. Quais seriam, G? Gente, deixa eu fazer uma pausa antes da RG. Vai pensando, G.
está falando uma outra mulher guerreira. Uma das mais guerreiras que eu conheci na minha vida. Também tenho que te honrar aqui, Adna. A Adna é uma das mulheres mais guerreiras que eu conheci na minha vida. É uma das mulheres que mais dão o passo de fé e confiança que eu conheci na minha vida. Quando ela encontra um lugar que ela sabe que transforma para ela não hesita. Tá? Ela é mentora de vendas espetacular, não é médica, está dentro da Empreendedor, que ela fez questão de ficar lá dentro. Todo mundo lá dentro adora ela, porque ela complementa muito as técnicas de venda, a mentalidade de venda pra gente. É um complemento absurdo que ela traz pra dentro. Ontem ela renovou mais um ano pra ficar na Empreendedor. Ela nem hesitou. Ela me ligou e falou, né, tô dentro, não tem por onde. Ela assim, ela tem uma história linda. Um dia a gente vai gravar isso aqui. Guerreiraça. G, me ajuda com isso, que vai ser importante. O que você tem pra trazer pra ela, eu tenho certeza que vai ser muito valioso. Os 3 passos para você conseguir enfrentar tudo e não cair nas suas crenças limitantes, né? Enfrentar as crenças, na verdade, que elas não somem, né? Elas estão ali, aparecendo o tempo todo. Primeiro, é você ter clareza de onde você quer chegar. Sem dúvida nenhuma. Senão, não vai. Então, assim, é ter clareza de onde você quer chegar. É você ter os seus valores pessoais inegociáveis. Isso facilita a tomada de decisões que vão aparecer no caminho. E o terceiro passo, acredito que seja você continuar, não desistir. Resiliência, né? Resiliência. E não desistir. Persistir. Porque não é amanhã que vai dar certo. Sabe? E se deu errado é porque não era o caminho que você vai ter que seguir. Nada acontece que não precise acontecer, sabe? E se você entende que se você decidir onde você quer chegar, você vai chegar, acabou. Porque você não desiste. E se deu errado, você fala, cara, tudo bem. E agora? Não era por aqui. Então, que bom. Que bom que agora eu sei. Vamos pelo outro caminho. E continuar. Sabe o que eu acho, Adna? A Adna é uma mulher forte, ela é resiliente, ela tem valores pessoais inquestionáveis, ela tem muito pra dar pro próximo. Ela tem muito a dar pro próximo. Mas sabe o que eu acho, às vezes, Adna, comigo, com você e com todo mundo? A vida, ela testa. A vida, ela vai te testando, sabe? O quanto você quer. Uhum. O quanto você quer. Testa. Ela vai te testando, vai te testando, vai te testando. E, na verdade, isso é um preparo. Uhum. Pra quando você chegar lá, vem uma cobrança quando você chega também, entendeu? Vem uma cobrança. E esse caminho até você chegar lá, você tem que se preparar para o que está por vir também. Porque o sucesso cobra. Se você atingir, Adna, o que é capaz de atingir com o que você já tem para entregar, me permita aqui, Gê, dar uma... Sim, se você atingir o que você já é capaz de atingir, se você atingir o que você pode com o que você já tem para entregar, Adna, eu sei o que você tem para entregar pro próximo. Eu sei o poder que você pode fazer na transformação da vida das pessoas. Se a sua resiliência, estratégia te conduzir para lá, para esse lugar, vai ser um lugar grande, bem grande. E aí eu te garanto, sucesso nesse nível também tem cobrança. Então, às vezes, você tá sendo só preparada para isso, sabe? Tá testando o quanto você quer e tá te criando resiliência, porque a hora que chega, a cobrança dobra. Grandes reinados só são entregues para quem é capaz de suportar. Então, eu fui preparado para aguentar todo esse crescimento, entendeu? As pessoas, Neto, mas você não para, você dá conta de tudo? Fica tranquilo. Não se preocupa comigo, não. Tô bem. Fui preparado para isso. Então, eu queria te pedir para nunca desistir, Adna. Porque você tem muito para ajudar as pessoas. Muito, muito. E ter você por perto é sempre um prazer enorme. Tamo junto. Caraca, isso aqui é o melhor podcast da história da Empreendedor. Caraca, cara. Gê, pra gente encerrar, tá? Estouramos aqui. Pra encerrar mesmo,
dar um recado, Gê. A gente encerra Empreendedoc sempre com esse recado. Eu quero primeiro aproveitar, antes que eu esqueça, que os pessoal da social media fica no meu pé. Eu vou deixar um link para vocês que chegaram até aqui. Um link na descrição desse episódio. Encaminhe esse episódio para quem precisa ouvir isso. Para quem é médico de verdade. Teve ouro, giro, teve ouro líquido que a gente fala, né? Ouro líquido aqui dentro hoje. Encaminha para quem precisa. Eu tô deixando um link na descrição desse episódio, que é um formulário para você que tem interesse em conhecer mais sobre a Empreendedoc. Saber mais sobre como as coisas funcionam lá dentro. Não é uma inscrição, tá? Existe um processo para ver se você pode estar lá dentro. Se faz sentido pra gente você estar lá dentro. Mas esse link vai me dizer que você tem interesse em saber mais. Tá bom? Eu vou deixar na descrição. Na verdade, não sou eu que faço isso. São as pessoas que trabalham comigo. Por favor, deixe esse link aí do formulário da Empreendedoc. G, se esse podcast, eu espero muito que tem muita coisa boa aqui, chegue pra muitas pessoas. E que você consiga atingir todos os médicos, especialmente aqueles médicos que estão se sentindo sem prazer em fazer medicina, desgostosos com o que fazem, sem resultados expressivos, sem reconhecimento. Se você pudesse dar um recado pra eles, e todo mundo tá te ouvindo, como se fosse o maior outdoor do mundo, que frase estaria lá pra você levar pra esse recado pra esse médico? Você não precisa atravessar essa jornada sozinho. Você precisa de alguém junto com você, te guiando e te acompanhando. E se expor a ambientes de crescimento. Daquela pessoa que já chegou onde você quer chegar. Não precisa ir sozinho, nem deve ir sozinho. É perda de tempo. Espetáculo. Eu também acredito muito nisso. Gente, obrigado. Foi bem emocionante aqui o negócio. Uma salva de palmas pra gente. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores episódios que eu já gravei do podcast. Muito inspirador. G, você evoluiu, assim, absurdamente. A sua maturidade empresarial e como pessoa é incrível. É o que a Paty trouxe, sabe? A pessoa que subiu no palco em abril pra pessoa de hoje, estamos gravando isso em fevereiro. Menos de um ano, gente. Que transformação pessoal. Que absurdo. Parabéns. Obrigada. Não para. Conta demais com a gente, tá bom? Obrigado, pessoal. Tá feito esse episódio. Empreendedoc Podcast. Encaminha pra quem precisa. Vamos pro próximo, porque esse tá entregue. Não, GG. Deixa a sua rede social. Desculpa. Põe lá essa rede social pra mim, gente. Vai lá. Meu Instagram é @doutora_DRA.georgianabianchini. Um Instagram nichado para lipedema. Lá você vai encontrar tudo que você precisa de forma ética e que você pode ajudar muito seus pacientes. Espetáculo. Certo? Temos? Beijo, galera. Bora!